Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa série Desconexão Digital com Propósito. A série que é pensada para você que é pai, para você que é mãe, para você que é família, que é cuidador e que quer entender mais sobre o espaço digital, para ajudar o seu filho a se desconectar das telas e a se conectar mais em família, a se conectar mais nas suas relações sociais, a se sentir mais importante e pertencente nessas relações presenciais que são tão necessárias para o desenvolvimento saudável do seu filho, da sua criança, do seu adolescente. E chegamos na nossa aula de número 12 e com muita alegria na reta final dessa nossa série. E agora finalizando a semana, então, falando sobre as experiências positivas de memória, as construções positivas de memória que vão trazer ferramentas para que o seu filho possa vivenciar as adversidades da vida adulta, para que ele tenha ferramentas para tomar as suas melhores decisões de forma consciente e, sobretudo, de forma responsável. E nessa fase final, como eu disse, nesse nosso momento eu estava aqui me baseando nesta obra, Educar, Amar e Dar Limites, do Paulo Vieira e da Sara Braga. E nesse momento final eu vou fazer aqui referência às últimas experiências que eles mencionam aqui, que são as experiências de generosidade, crescimento e missão. E vou trazer também um pouco da minha visão sobre a necessidade de vivência de experiências de missão, de crescimento, de visão e também experiências de generosidade, dessa vivência coletiva de fazer algo por alguém, de fazer algo socialmente para alguém, de estar disponível emocionalmente para acolher quem precisa desse cuidado, desse pertencimento. Eu vou juntar então essa parte final falando, poderia dizer que juntando num guarda-chuva, num grande guarda-chuva, essas experiências de generosidade, de crescimento e de visão, missão, a gente poderia dizer que é sobre falar, das necessidades de uma criança, de um adolescente viver valores no seu dia a dia, ter a clareza dos valores que aquela família cultua e também que a escola cultua, porque é muito importante ter este alinhamento de valores entre o que a família quer passar para a sua criança, para o seu adolescente e o que a escola passa todos os dias para os seus alunos. Quando acontece um desalinhamento desses valores, a gente vai sentir rupturas, a gente vai sentir a criança ou o adolescente sem um parâmetro de limites, de valores ao qual seguir. Portanto, é de extrema importância esse cuidado da família ao optar por uma escola, para que o seu filho estude, portanto, numa escola, de entender se existe esse alinhamento, se existe esse alinhamento entre o que a família cultua e o que a escola pratica. E então, aí sim, se estabelece uma rede de proteção. Mas a vivência desses valores, a vivência da generosidade, a vivência de uma noção de missão, dá para a criança uma ferramenta importantíssima e que ela vai sentir inúmeras vezes ao longo da vida dela, que é a noção de propósito, que é a noção de pertencimento a uma causa, que é a noção de perspectiva de futuro, que é a noção de viver valores de generosidade, viver valores sociais de acolhimento, de contribuição, de generosidade, e não só generosidade e contribuição financeira, mas generosidade e contribuição afetiva, de respeito, de acolhimento, de vivenciar uma missão. E aqui eu vejo os autores pontuam a importância dessas vivências, e eu posso também dizer da minha vivência em escolas, das inúmeras vezes que eu estive em instituições pelo Rio Grande do Sul ou escolas de vários lugares do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Minas Gerais e outras tantas vivências que eu tive a oportunidade de contato com escolas. E isso me
fez sentir que toda a escola que desenvolve uma visão de time, que desenvolve uma visão de conexão entre o grupo, que desenvolve espaços de acolhimento para o seu aluno, como, por exemplo, as pastorais, como, por exemplo, os centros esportivos, como, por exemplo, os grêmios estudantis, onde existe aquela vivência de conexão sobre os valores que aquela escola cultua, e isso repercute então na vivência do aluno. Então, portanto, é muito importante que a família cultue esses valores, que a família passe essa noção de generosidade, de missão, de crescimento, de propósito, e que a escola também dê continuidade nesse papel. Por isso é extremamente importante conhecer o contexto das escolas para poder oferecer a melhor formação para o seu filho no quadro de valores cultuados pela sua família. E, além disso, eu sinto e eu percebo, né, da vivência nessas escolas que os alunos que estão reunidos coletivamente em prol de uma causa, em prol da contribuição social uns com os outros, em espaços de acolhimento uns com os outros, o que eu ouvi recentemente de um grupo de acolhimento de jovens numa rede muito famosa no Brasil todo e que me chamou muita atenção, é que esses espaços de acolhimento entre jovens são espaços de não julgamento, onde é proibido julgar. E quando existe esse ticket, né, quando o aluno ingressa nesses espaços sociais de acolhimento, onde é proibido julgar e o permitido é apenas acolher, é respeitar, é valorizar a vivência de um e de outro, isso mostra para o aluno que há um espaço de pertencimento muito forte. E que a família, quando vivencia isso, é claro que naturalmente aquela criança já vai ter, aquele adolescente já vai ter essas ferramentas para introduzir nos espaços sociais essa sua vivência dentro da família. Mas quando a escola também possibilita esses espaços, e aqui eu digo a escola porque precisamos lembrar que jovens, né, que crianças e adolescentes, quando estão socialmente reunidos, muitas vezes a gente sabe que acontecem situações de atrito, que são comuns, né, conflitos que são comuns, mas também casos mais graves, como bullying, como cyberbullying, discurso ofensivo, etc. Então, quanto mais aquela escola, aquela instituição, aquela família estiverem alinhadas nos seus valores, na sua contribuição de generosidade, de missão e noção de crescimento, menos conflitos e muito mais cultura de paz vai ser possível viver. Então, pensar em tudo isso também dá esse suporte especial em termos, né, de formação das memórias positivas para a sua criança, para o seu adolescente. Quando existe essa vivência de valores, de generosidade, de crescimento e de missão, de propósito, esse adolescente, numa fase, portanto, já de mais conflitos, de autoentendimento, né, de autopercepção, de autoconhecimento, ele já vai ter muito mais ferramentas, ele vai estar engajado, ele vai estar fazendo algo que é muito maior do que só para ele, mas para outras pessoas, de um olhar coletivo, né, de bem-estar social. Então, na minha vivência e também na vivência dos autores, eu vejo como algo extremamente necessário. Formar essas memórias positivas são ferramentas riquíssimas para a aprendizagem, para o desenvolvimento emocional e cognitivo do seu filho, na máxima medida possível, que é o que nós sempre suscitamos aqui e almejamos por aqui. Então deixa que ele permita que ele viva essa experiência, para que ele tenha essas memórias positivas e para que ele tenha essas boas ferramentas, para quando passar por situações de adversidade, ele entenda que existe um propósito, que existe uma missão, que existem valores de generosidade que estão para além das necessidades dele, mas sim abrangem um espaço de coletividade e de bem-estar para todos. Isso certamente vai trazer memórias muito positivas e ferramentas muito efetivas na vivência dessas situações. Então, nós estamos finalizando a semana e já ingressando nesse momento final, né, pelo menos dessa série, mas continuaremos aqui falando muito sobre espaço digital
desconexão, profissões, novas profissões, né? Inteligência artificial e como competir com a inteligência artificial, com a nossa humanidade, que é aquilo que vai sempre nos salvar, né? Vamos continuar falando muito sobre isso e na próxima semana ainda temos 2 momentos juntos por aqui para falar também sobre liderança na família e para falar sobre esse papel que o pai, que a mãe, que o cuidador e que as pessoas que exercem essa função têm em relação a não só estabelecer limites, mas também serem modelos para os seus filhos, para suas crianças e para os seus adolescentes. Mas falamos hoje na importância das vivências, né, de valores de generosidade, de missão, de crescimento, e eu sempre vou fazer essa pergunta, porque nós não precisamos apenas de conhecimento, mas é claro que o conhecimento é extremamente importante, nos abre os olhos, mas quando a gente obtém novos conhecimentos, para que eles tenham uma efetividade, uma concretude na nossa vida, nós precisamos implementar ações práticas. Nós precisamos decidir de forma objetiva como aplicar esse conhecimento na nossa vida para que a gente não entre em obesidade cerebral, cheios de conhecimento, mas com pouca aplicabilidade. Então, entendendo a importância da vivência de valores, que valores você vai decidir começar a passar para o seu filho hoje? Que decisão você toma? Que pequena nova ação você vai permitir que ele vivencie? É claro que passar por esse momento de avaliação sobre o alinhamento das emoções, alinhamento dos valores entre a escola e a sua família é fundamental. Mas você já pode hoje implementar pequenos atos de generosidade, fazer com que seu filho tenha uma vivência e um cuidado que está para além dele. Então pense nisso, implemente essas ações e nós nos vemos aqui na próxima segunda-feira às 19 horas. Até lá!